Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós fizemos uma pesquisa aqui e essa pesquisa vendo tudo que está acontecendo no mundo em termos de discussões políticas, discussões de preponderância de uma nação em relação à outra, questões de invasões, questões de declínio de impérios e declínio de modelos econômicos, modelos de sociedade ocidental em detrimento de sociedades orientais, e uma mudança internacional, mas que de qualquer forma todos participam, porque a questão central aí é como que nós vamos gerir a economia mundial face às agressões sofridas pelo meio ambiente, pelas próprias sociedades mundiais, o que provoca a tendência de guerras e ocupações. Então, a gente vai fazer uma síntese aqui de uma pesquisa mais ou menos atualizada, sem muita profundidade, e sobre questão de economia, meio ambiente e sociedade. Então, olha bem, a convergência entre economia, meio ambiente e sociedade. Vamos apresentar também algumas soluções de alguns autores. Vamos fazer uma discussão, ainda que superficial, só para chamar a atenção, mediante tudo que está acontecendo. E a gente continua observando os noticiários. Diversos relatórios internacionais estão deixando claro que crises ambientais já se tornaram crises econômicas. Alguém perde, as corporações perdem, os indivíduos perdem, as pessoas perdem, as empresas perdem, os governos perdem. E vice-versa, né? Corporações, o ambiente, as corporações, a economia. Quer dizer, as crises econômicas se tornam também crises ambientais. Danos como poluição, perda de biodiversidade, mudanças climáticas, eles não são externos à economia. Eles custam trilhões ao ano e ameaçam a estabilidade social, segurança alimentar, crescimento econômico sustentável e ameaça as sociedades planetárias. O programa ambiental da ONU de produção de alimentos e combustíveis fósseis, esse programa ambiental, ele causa cerca de 5 bilhões em danos ambientais a cada hora, quando você produz alimentos também, porque tem que produzir muito, porque vende para o mundo todo, então são muitas culturas e monoculturas sob terras, e isso tem que ser transportado, e nós ainda temos muito transporte feito por combustíveis fósseis, produção de matéria-prima baseada em combustíveis fósseis que depois vão deteriorar o meio ambiente. Tudo isso acarreta impactos diretos sobre saúde, recursos hídricos, estabilidade econômica mundial, com certeza, por mais desenvolvido que seja o país. Então existem tendências emergentes, por exemplo, transição energética de setores verdes. Há um consenso crescente entre líderes e especialistas de que a era dos combustíveis fósseis deve chegar ao fim. Não por questões ideológicas, mas por questões econômicas até, questões de sobrevivência também, e questões climáticas, né? Eventos como o Fórum Econômico Mundial de Davos, os líderes afirmam que a transição para energias renováveis não é debate, já é uma estratégia, né? Tem que haver. Essa transição está influenciando setores de energia solar, eólica, eficiência energética e infraestrutura verde. Quem está caminhando na contramão disso aí está dando tiro no pé. Não tem como você sobreviver economicamente se você não fizer a transição energética. Outros modelos de prosperidade, crescimento verde e até decrescimento, porque de repente nós precisamos de manter um crescimento abaixo daquilo que é a expectativa do crescimentismo. No debate acadêmico e político, modelos alternativos estão ganhando força. Por exemplo, o crescimento verde. Ele tenta reconciliar o crescimento econômico com um menor impacto ambiental, focando em tecnologia limpa, eficiência econômica e de baixo carbono, e focando em menos produção também. Decrescimento, que já é a lógica de não produzir muito, argumenta que a busca infinita por crescimento econômico é incompatível com os limites finitos planetários, propõe uma redução deliberada de consumo, uma produção para promover justiça social e sustentabilidade e viver com menos, o que de repente é mais confortável e que é economicamente viável também.
essas perspectivas não são homogêneas, né, e nem são consensuais, mas refletem que a economia global está começando a reclamar de modelos mais complexos apenas do que a perseguição de altas de PIB. Perspectivas de ciências sociais e humanas. Antropológica e sociologicamente falando, os sociólogos analisam as crises ambientais que elas influenciam profundamente a coesão social. Aumento de desigualdade, migrações climáticas, insegurança alimentar catalisam tensões sociais, polarização política, fragilização de instituições. E hoje em dia é muito focado, principalmente nos países centrais, aqui no Ocidente, a migração, como se um migrante fosse ele o culpado dos problemas. Quando você cria problemas em nível planetário, as populações começam a se deslocar, você não pode reclamar daquilo que te cabe como ônus, né? Para os sociólogos como Ulrich Beck, por exemplo, a teoria das sociedades de risco, que é dele, a globalização das ameaças exige uma solidariedade em instituições fortes para evitar retrocessos antidemocráticos. E isso aí tem que ser feito através de um conluio de nações, por exemplo, Nações Unidas. Na filosofia política, filósofos como John Rawls e Martha Nussbaum enfatizam que uma sociedade democrática ela só é legítima se ela garante direitos iguais e oportunidades justas. A crise climática ela desafia esses princípios. Grupos vulneráveis vão enfrentar impactos muito maiores, o que exige uma justiça distributiva e intergeracional, até porque você pode ter levas e levas de pessoas revoltadas e insurgentes em países às vezes centrais ou em crises migratórias. Ciência política e geopolítica. Pesquisas empíricas mostram que a qualidade democrática e governança eficaz estão positivamente correlacionadas com os melhores resultados ambientais, porque os cidadãos têm voz política e transparência maior. Agora, de outro lado, tensões políticas e conflitos, geopolíticas principalmente, como restrições no avanço dos objetivos do desenvolvimento sustentável, indicam que rivalidades entre grandes potências, e isso está acontecendo na atualidade, podem atrasar ações climáticas sociais integradas. E isso está por acontecer por causa da resistência do mandatário do Norte de apoiar as ações de sustentabilidade. Né? Esse um ano aí de posse, de governo de posse até agora, ele já fez várias moções de retrocessos incríveis em políticas ambientais. Exemplos concretos: Banco Mundial e política global. O Banco Mundial alerta que a poluição, a degradação, o estresse hídrico representam riscos econômicos enormes, especialmente para países de baixa renda, mas do mundo todo, e que investimentos sustentáveis são mais econômicos a longo prazo do que ficar parado olhando para o tempo. Chamada inação, né? Inação. A ONU tem uma ação integrada. Ela destaca que clima, biodiversidade, poluição, uso de terra são crises interconectadas, exigindo respostas simultâneas e cooperação internacional para evitar colapsos sistêmicos. A ONU ela não está conseguindo orquestrar as nações, ela está sendo boicotada. É preciso que as populações deem força à ONU, no mundo todo, né? Barreiras e riscos. Desigualdade global. Países ricos e pobres enfrentam desafios diferentes, isso é óbvio. E sem cooperação, soluções podem aprofundar desigualdades. Chama a atenção o seguinte, que a desigualdade ela não atinge só o desigual para menos. Quando o desigual para menos sofre problemas ambientais, repercute nos desiguais para mais. Os que estão melhor na escala, né? Crises econômicas, recessões, choques financeiros tendem a corroer capacidades institucionais, investimentos sociais, prejudicando sustentabilidade ambiental e social. E acontece atualmente, incrivelmente, polarização política e desinformação. Isso aí mina a confiança pública e dificulta políticas públicas robustas, bem pensadas e bem arquitetadas. Agora, a pergunta é a seguinte: há esperança? Perspectivas de permanecermos como sociedade íntegra, que é a ideia. Bom, democracia responsável e governança. Bom, depende de escolhas coletivas. Claro que existe chance. Qualidade de democracia, transparência institucional, combate à corrupção, participação cidadã são fatores cruciais para construir sociedades que enfrentam crises ambientais e sociais de forma justa, mas que também têm ações políticas sobre grandes conglomerados, grandes riquezas, que são capazes de transpor fronteiras
e criar problemas em outros lugares do mundo que acabam repercutindo no mundo todo. Tem que ter políticas mundiais, orquestradas, cooperação internacional, portanto. A crise climática ambiental não respeita fronteiras. Se você cria problema num país pobre, repercute lá no país rico. Então o país rico, até que nem seja por altruísmo, mas que seja por necessidade ou egoísmo pessoal, ele vai resolver o problema dele quando resolver o problema daquele que lá na frente, ao seu lado, tem menos chance de estar poluindo o todo. Por quê? Porque tem menos chance, menos capacidade. Tem que ser ajudado. Então as ações têm que ser multilaterais, cooperação tecnológica, financiamento verde, mecanismos de justiça climática são fundamentais para que os países, sejam eles ricos ou pobres, venham caminhar juntos, porque um vai prejudicar o outro, não tem como não ser assim. Cultura e educação. A sociologia e a antropologia apontam que culturas que valorizam o bem-estar comum, equidade, conhecimento científico, tendem a ser mais resilientes e se adaptam melhor diante de crises sociais e ambientais que se avizinham e nós já estamos vivendo. A economia mundial está sendo reconfigurada pela urgência ambiental e social. Isso não é apenas um tema técnico, não é bonito falar, não é tema de escola para parecer um trabalhinho bonitinho. É um chamado para repensar modelos econômicos, modos de vida e estruturas políticas. E há evidências de que a integração de sustentabilidade econômica e ambiental pode gerar crescimento resiliente e justo. E a democracia, boa governança e instituições fortes são aliados na transição para sociedades responsáveis. Porém, a inação, a desigualdade e as rivalidades geopolíticas aumentam riscos sistêmicos. E nós estamos vivendo isso aí. Muitos lugares parados, muita gente dando para trás. Muito bem. Alguns autores aqui. A Amartya Sen, Justiça, Liberdade e Desenvolvimento Humano. Ela tem uma obra chamada, ele tem uma obra chamada Development of Freedom, que ela argumenta que o desenvolvimento econômico não pode ser reduzido a crescimento de PIB. Ele deve ser entendido como expansão de liberdades humanas. Essa Amartya Sen, eu já fiz programa sobre ele, mas eu não estou lembrando se é ele ou se é ela. Me perdoem. Outro livro aqui dele, The Idol of Justice, critica a teoria tradicional de justiça e interpretação de justiça como comparação de falhas reais em vez de um ideal abstrato, enfatizando liberdade, equidade e agência humana. Não é a questão de procurar quem, é uma questão de fazer todos por todos. Relevância. Sen oferece uma base filosófica e ética para pensar políticas públicas que conectem economia, direitos humanos e sustentabilidade. Elinor Ostroms, Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. É um clássico que desafia a ideia de que recursos comuns sempre serão destruídos por ações individuais. Isso seria a tragédia dos comuns, mostrando que as comunidades podem e devem gerenciar de forma sustentável seus recursos por meio de regras coletivas, mundiais inclusive, e instituições próprias. Outra obra dele, Understanding Institutional Diversity, de 2005, explora como diferentes regras e instituições influenciam na cooperação, na ação coletiva, nas práticas sustentáveis. E ela, no caso aqui, Elinor Armstrong, é uma mulher, ela mostra que, empiricamente, a governança colaborativa, a institucionalização de regras sociais pode proteger ambientes e comunidades. Jason Hickel, Less is More, How the Growth with the Save the World, defende que a crise climática e ecológica não pode ser resolvida dentro de lógicas capitalistas de crescimento contínuo, isso é óbvio, propondo o conceito de decrescimento, ou seja, uma redução planejada de consumo de recursos em economias ricas, especialmente em países que já ultrapassaram necessidades básicas, deixando alguma taxa de crescimento para países que estão muito lá embaixo. The Divide of Brief Guide to Global Inequality and its Solution, explora a desigualdade global como produto histórico político do capitalismo de colonização. Esse é o trabalho de Jason Hickel, deve ser Hickel, conecta economia, justiça social e meio ambiente criticamente, argumentando que mudanças estruturais não são só tecnológicas, são necessárias para a sustentabilidade real. É uma questão de aperfeiçoamento do pensamento. Tim Jackson, Repensando a Prosperidade, Prosperity Without Growth,
É um livro que propõe uma reinterpretação da prosperidade. O que é prosperidade? A prosperidade é ter mais ou ter algo e viver bem? Vai além do crescimento econômico. Ele mostra que a verdadeira prosperidade deve incluir estabilidade social, equidade e limites ecológicos. A gente precisa passar a pensar assim. A gente tem muito aquela coisa do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Isso não existe, isso, dinheiro, né? Depois que inventaram o dinheiro, pensou-se na ideia de acumulação. Ponto-chave da teoria de Jackson. Ajuda a deslocar o foco do crescimento econômico a todo custo para o bem-estar sustentável e o equilíbrio ecológico. Lucas Chancel, Desigualdade e Sustentabilidade. Unsustainable Inequalities mostra que desigualdades sociais e ambientais estão profundamente interconectadas e que políticas climáticas justas precisam ser também políticas sociais redistributivas e equitativas. Visão integrada. Equidade social é parte inseparável de modelos sustentáveis e resilientes, né? Dinâmicas institucionais e transdisciplinaridade. Existem vários materiais aqui. Por exemplo, o Social Science The Theory of Environmental Sustainability, do Mark Stern, guia que combina teorias de ciências sociais aplicadas à sustentabilidade com enfoque em cognição, cultura, negociações e governanças de conflitos ambientais. Tá? Foundations of Social Ecological Economics, introduz paradigmas econômicos alternativos que ligam economia, ética, sociedade e ecologia. E artigos acadêmicos, existem vários sobre mecanismos de transformação social, sustentabilidade, como a análise da Social Typing Processes, que consideram como pequenas mudanças podem gerar grandes transições sistêmicas. Bom, então existem vários aqui: Eleanor Armstrong, Tim Jackson, Jack Hickel, Amartya Sen, Lucas Chancel, o Stern, que nós já falamos dele também. Então, a leitura é como que nós vamos fazer no mundo atual, em que parece que alguns projetos de sustentabilidade estão sendo abandonados, está havendo uma regressão e uma inação por parte de alguns países. Quando se faz uma COP, por exemplo, existem vários projetos, é tudo muito bonito, mas é discutido e pulverizado nas sociedades, não chega nos governos, nas grandes corporações. Só o cidadão comum, ele pode usar a prática política dele para tentar influenciar o sistema. A prática pessoal dele faz diferença. Mas se você tem grandes conglomerados criando grandes problemas, por exemplo, fazendo viagens a todo momento, de avião para lá e para cá, grandes corporações, grandes fortunas fazendo isso aí, nós vamos ter um meio ambiente insustentável. Bom, eu vou agradecer a sua atenção. Até o próximo programa, pontuando por algum assunto que nós achamos relevante. Muito obrigado e até lá.